Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa 11ª aula, onde hoje a gente vai tratar sobre regras de derivação, regra da cadeia, é o nosso objetivo principal hoje. Mas antes de iniciar a aula, eu gostaria de fazer uma breve correção de apenas de 3 questões da tua prova, apenas 3. E serei rápido, tá bom? Serei rápido. Vou começar pela última questão, que valia 2 pontos, a mais fácil de todas. Fácil para o senhor, né, professor? Para mim, vamos lá. Esse foi o gráfico mais ou menos como estava na tua prova. E aí na letra A eu perguntava, diga quais são os pontos onde a função é o quê? Derivável. Tá? Então, começando aqui, da tua esquerda para a direita, esse ponto aqui era ou não derivável? Sim ou não? Muito bem. Olha, já ganharam uma parte da pontuação. Legal. -3 e -6. Acertei, já começou a sorrir. E para cá? Era derivável? Não. E nesse ponto? Sim ou não? Muito bem, olha, mais gaivotas surgindo na correção da prova. Tá? E aqui? Eu expliquei para vocês, foi o mesmo gráfico, só que eu mudei algumas coisinhas. Eu falei para vocês que a ideia da derivada era seguir o movimento, né, de forma suave. E onde tivesse bico, a função não seria o quê? Derivável. Então aqui é derivável, aqui é, e aqui também não. Então só tinha esses 2 pontos onde a minha função era derivável, só aqui tu já garantia 1,5. Rápido, 1,5. E essa outra aqui ainda era mais fácil. Onde a função é descontínua? Onde é que ela é descontínua? Nesse ponto bem aqui? Sim ou não? X igual a -1. Pronto. 2 pontos, rápido. Estava difícil essa questão? Não. Não estava. Próxima. Mamão com açúcar. Olha a segunda questão. Calcule a derivada desta função e desta função. Tá? Isso aqui, 1 sobre x aqui, então você concorda que é a mesma coisa que x elevado a 5 negativo? Não fizemos isso? Você inverte e o expoente troca o sinal. Tudo bem? E aí entra naquela regra da derivada, né? Você pega esse -5 vem para onde? Para frente, multiplicando. -5, tá bom? Vou colocar aqui f' de x. O -5 vem para frente multiplicando quem sobrou. Só que aqui você vai ter que tirar agora uma unidade. E aqui eu tenho que colocar quanto então? -1. Não foi isso que eu ensinei a vocês? Pronto. Então isso aqui vai ser quem? -5. -5 com -1 dá -6. Se eu quiser, ainda posso colocar isso aqui, né? Tira de cima, joga para baixo. Tranquilo? Mais meio ponto garantido. Rápido. Próxima. F de x igual a raiz quinta de x². Vou fazer essa bem aqui embaixo. Tá bom? Você concorda que esse f de x é a mesma coisa que ela pode ser escrita dessa maneira, com expoente fracionário? 2 dividido para quem? E aplica a mesma regra. Vem para frente para achar agora a derivada. 2/5 vem para frente e fica x elevado a 2/5, mas eu preciso tirar uma unidade. Tudo bem? E aqui vai ficar o que então? 2/5 de x, 2/5 menos 1. Aí tem que fazer essa conta, tá? 5 vezes -1 menos 5 vai dar -3/5. Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Se quiser, joga para o denominador, para tirar o negativo. Mais meio ponto. Só aí já foram 3 pontos, rapidinho. Vamos para mais 2 pontos aqui da tua prova. E eu falei que eu ia cobrar derivada, usando a definição. E eu fiz também com vocês aqui. Tá bom? Calcule a equação da reta tangente passando pelo ponto 4 e 0. Para as outras provas, B e C é similar, tá bom? Eu só mudei aqui, ó. Umas eu coloquei 4, 9, mas é a mesma ideia, matemática. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte. Limite quando x tende a P. Quem vai ser meu P aqui, ó? Meu 4. Quando x tende a 4. F de x. Quem é meu f de x? Está aqui, ó. x² menos 16, menos, coloco o sinal de menos, vou abrir um parênteses. F de quem?
de P aplicado no ponto P. Isso aqui é P, então vai ficar P ao quadrado menos 16. Sim ou não? Tudo bem? Tudo isso dividido por x menos o P, x menos 4. Tá? Vamos lá, então. Aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar o limite, quando x tende a 4, de x quadrado menos 16, menos P quadrado, e ainda tem... Vou fazer direto isso aqui, tá bom? Para não perder muito tempo. Se está menos, menos com menos dá mais. Mais 16 vai cancelar com menos 16, tudo bem? E aí vai sobrar apenas menos P quadrado. Menos P ao quadrado. É um 2. Tudo bem? Dividido, eu até coloquei aqui o 4, mas não era preciso colocar o 4 não, tá? Eu estou fazendo de forma genérica. Errei aqui, tá? Me desculpe. X menos P. X menos P, tá? Me desculpe, eu errei. Não é no ponto 4 não, tá bom? Alguma dúvida por enquanto? É x tendendo a P, de acordo com a definição. Eu não pedi aqui a derivada no ponto ainda, tá? Isso aqui vai ser o limite quando x tende a P. Isso aqui não é uma diferença de 2 quadrados, já está mais do que manjado isso aqui, né? Produto da soma pela diferença. Então vai ser x somado com P multiplicado por x subtraído de P. Tudo isso dividido por quem? X menos P. Lembraram? Corta, corta. Sobrou quem? O limite quando x tende a P de x mais P. Isso aqui é contínuo. Coloco o P. Sim ou não? X está tendendo a P, então vai ficar P mais P. E P mais P dá quanto? 2P. Isso aqui eu já sabia que desse resultado. E eu te ensinei por quê. Isso aqui não é uma função quadrática? Qual é a derivada disso? A derivada da constante é 0. Sim ou não? O 2 vem para onde? Para frente, dá quanto? 2x. Então, a derivada da função f vale quanto? 2x. Eu fiz para um ponto P qualquer, mas no geral ela vale quanto? 2x. Eu já sabia que ia dar esse resultado aí. Tranquilo? 1,5 estava garantido aí que era a letra A. Ou era 1,5 ou era um ponto, eu acho. Um ponto a letra A. Ou era, eu acho que ela não tinha item A e B, né? Era só uma questão. Só uma questão. E aí eu pedi a equação da reta o quê? Tangente. Quem me lembra o que é esse F' aqui? O coeficiente angular da reta tangente. Então, se eu quero agora saber a reta tangente, que passa em qual ponto? 4 e 0. Então, agora sim, vamos lá. Quanto vale meu x? 4. Então, aqui eu vou jogar quem? 4. Está dando para entender? Eu vou achar agora o coeficiente angular no ponto 4. E aí vai fazer o quê? 2 vezes 4 dá quanto? 8. Então, o coeficiente angular vale 8. Certo ou errado? Certo. Professor, mas essa aqui é a equação da reta tangente. O que é que eu faço agora? Y menos y0. Aqui é x0 e y0. Quem é o y0? 0. Vezes x menos x0. Quem é o x0? 4. Tá? Daqui eu vou obter a equação da reta. Y menos 0 dá y. 8 vezes x, 8x. E 8 vezes menos 4, menos 32. Tranquilo? E aí a gente obteve a equação da reta tangente. 5 pontos na tua prova. Já foi. Estava difícil? Muito difícil essa daí? E eu fiz também na sala de aula. Eu fiz essa mesma questão. Só mudei o quê? Os valores. Vocês precisam refazer, criar o hábito de chegar, rever o vídeo, tentar refazer, mudar os números, tentar ver, porque é treino, é habilidade, tá? E a habilidade ela vem com o decorrer do tempo, não é apenas olhando não, tá bom? As outras são todos limites que também trabalhei na sala de aula, tá? Não vou ficar corrigindo todas as 6. Não te esquece que eu pedi para te fazer 4 itens, estava bem lá elaborado. Observação. Dentre os 6 itens, escolham 4. Quem fez 5 ou os 6, eu vou tirar ponto. Já estou logo avisando. Tá? Eu fiz 5. Então, cada uma vai valer 1 ponto? Não, vai valer 0,8. Para fechar os 4. Eu estou te dando a oportunidade de escolher. Você quer fazer 5 ou 6, faz parte do processo, tá bom? Tá? Não tem problema nenhum se alguém falar assim, eu vou me desafiar, eu vou fazer os 6. E vou tirar 4 também. Falou, sem problema.
né? Eu já tive uma aluna que ela se autodesafiava. Você passava a prova assim, pedia para escolher algumas e ela fazia todas as questões e acertava todas as questões, todos os itens. É o autodesafio, não tem problema nenhum para quem fez, tá bom? Ficou alguma dúvida nisso daí? Não? Ok. Antes de eu iniciar a parte da aula de hoje, a aula passada, eu finalizei falando de algumas derivadas do seno. Quem lembra qual é a derivada do seno? Cosseno. Eu não demonstrei, tá? E nem vou demonstrar todas, porque eu não tenho tempo. Tá? A derivada do seno é o cosseno. Tá bom? Eu vou demonstrar a do seno e a do cosseno você faz em casa, pode ser? Tá? Então vamos usar aqui o limite para a derivada quando h tende a zero. Vou usar essa notação aqui. Sim ou não? Né? A definição de derivada, tá? Com incremento, tá bom? Então vamos lá. F de x mais h. Isso aqui vai ser o limite quando h tende a zero. F é a minha função. O que é minha função? Seno. Só que agora o x eu troco por quem? X mais h. Então vai ficar seno de x mais h. Menos f de x. Que é meu f de x aqui? Vou até colocar aqui em cima, tá? F de x é o próprio seno de x. Tudo isso dividido por h. Tranquilo? Alguma dúvida aí por enquanto? Não? O que é que a gente vai fazer aqui? Por um acaso alguém lembra quanto é que seria essa ideia? Vou até colocar aqui de maneira que vocês aprenderam mais fácil. Quanto é que dá o seno de a mais b? Quem lembra? Trigonometria, segundo ano. Seno a, cosseno de b, mais seno b cosseno a. Inverte, né? Inverte. Então, seno de a mais b vai ser seno a, cosseno b, mais seno de b, vezes quem? Cosseno de a. Tranquilo aí? Tá? Eu vou utilizar essa identidade trigonométrica, que é o seno da soma. Tá bom? Onde é que eu vou utilizar? Bem aqui, ó. Aqui não está escrito seno de x mais h? Quem vai ser meu x? A letra A. Quem vai ser meu h? A letra B. Deu para compreender que eu vou utilizar agora? Tranquilo? Então vamos lá, vamos prosseguir. Isso aqui vai ser igual, então, o limite, quando h tende a zero, seno de x mais h vai ser o seno de x vezes cosseno de quem? De h, mais seno, agora inverte, de h vezes cosseno de x. Tudo bem? Tranquilo, gente, aí? Tá bom? Menos o seno de x. Tudo isso aqui está dividido por quem? Pelo nosso h. Tranquilo? Posso prosseguir? Se tiverem dúvida, perguntem logo, tá? Não vou deixar para perguntar no finalzinho a dúvida aqui de vocês. Bom, isso aqui é o limite da soma ou subtração de várias parcelas. Olha o que eu vou fazer aqui. Vou fazer dessa seguinte maneira aqui. Tá vendo essa parcela bem aqui? Sim. Olha aí, seno h cosseno x. Seno h cosseno x dividido por quem? Dividido por quem? Por h. Tudo bem? Aí eu vou tirar o h, que está dividindo todo mundo, vou deixar só embaixo do h. Já sabe por quê, né? Embaixo do seno. Aí, mais... Quem é que está faltando agora? Está faltando esta parcela. Olha para cá para você poder entender, por favor. E esta parcela. Tranquilo? Está faltando essas duas parcelas. Você consegue ver algum fator comum nessas duas? Quem seria o fator comum? Seno x. Então, vou colocar agora assim, ó, mais o limite, quando h tende a zero, de
cosseno de x, sinal de vezes e abre parênteses. Tá? Usei fator comum, então vai cortar seno x, sobra cosseno de h. E aqui, seno x com seno x, vai sobrar aqui quem? Menos 1. Tudo isso dividido também por quem? Pelo h. Tá? Eu desmembrei em duas frações com o mesmo denominador. Posso prosseguir, gente? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Posso? Ok. O limite, ele está indexado com quem aqui? Com h. Olha para cá. Isso aqui depende de h? Depende de h? Não. Depende de quem aqui? Do x. Então, isso aqui é uma constante. Está dando para compreender? Então, se é uma constante, eu posso jogar para onde? Para fora. Tranquilo? Então, eu vou colocar assim, ó. Cosseno de x vezes o limite de quem sobrou lá. Que é seno de h sobre h. Quando h tende a zero. A mesma coisa eu vou fazer aqui, senhores. Seno de x. Depende de x. Aqui é h. Então é uma constante. Se é uma constante, ela pode vir para onde? Para fora. Tá? Então, mais seno de x vezes o limite de quem sobrou. Limite de cosseno de h menos 1 sobre h. Quando h tende a zero. Tranquilo? Posso prosseguir? Quem arrisca? 1. Isso aqui dá 1. Por isso que nós estudamos lá o limite trigonométrico fundamental para essas demonstrações agora, tá? Aqui é no automático agora, eu já sei que isso aqui vale 1. Então, 1 vezes cosseno x, aqui vai dar o próprio o quê? Cosseno x. Tranquilo? Tá? Mais quem sobrou. Só que tem um detalhe. Alguém sabe quanto é que vai dar esse limite aqui? Esse limite aqui? Vai dar zero? Todo? Vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou particionar essa conta para cá, tá? Senão eu vou ficar escrevendo ela toda hora até o final. A minha amiga disse que dá zero. Será que ela está certa? Eu vou escrever apenas isso aqui, ó. Limite de cosseno de h menos 1 sobre h. Quando h tende a zero. Tá bom? Vou fazer essa conta aqui, gente, para ler. Para ver quanto é que vai dar isso aqui. Tá dando para compreender? Vamos lá. Vamos fazer aqui o resultado eu coloco no final. Bom, você concorda que eu poderia pegar esse fator e fazer essa multiplicação? E eu te pergunto logo, por que eu estou multiplicando por isso aqui? Por que eu estou escolhendo multiplicar por cosseno de h mais 1? Por quê? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Eu não peguei o conjugado? Por que eu pego o conjugado? Para obter uma diferença de 2 quadrados. Quando eu multiplico pelo conjugado, a ideia é obter a diferença de 2 o quê? Quadrados. Tá bom? Então vamos lá. Isso aqui vai ser igual, então, o limite, quando h tende a zero, do quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É isso aí? Dividido por h vezes, abre parênteses, cosseno de h mais 1. Tranquilo aí? Posso prosseguir? Vou tirar esse quadrado aqui, que é a mesma coisa, 1 ao quadrado dá 1. Tudo bem? Olha essa parte do numerador aqui. Cosseno quadrado de h menos 1. Isso te lembra alguém, alguma função? Quem? Seno quadrado. Mas falta mais alguma coisa. Olha para cá. Vou escrever bem aqui e já vou apagar, tá? Seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ. Isso aqui vale quanto? Não vale 1? Tranquilo? Joga 1 para cá. Negativo. Joga 1 para cá. Então vai ficar cosseno quadrado de θ menos 1. E o seno joga para o outro lado. Se está mais, passa menos. Menos seno quadrado o quê? De θ. Ah, tá. Então cosseno quadrado de h menos 1, ele vale quem? Menos seno quadrado de h. Deu para compreender?
Sim ou não? É só trocar o θ por h, tá bom? Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando h tende a zero, de menos seno quadrado de h sobre h vezes cosseno de h mais 1. Tranquilo aí? Sim? E aí? Vou fazer direto aqui para finalizar logo essa conta, tá? Esse numerador posso dividir em dois fatores assim? Posso ou não? Seno ao quadrado de h. É seno de h vezes seno de h. Dá o próprio. E o menos está aqui na frente. Aí o que é que eu vou fazer? Ó? Isso aqui não é uma multiplicação no denominador. O h eu deixo aqui, já com segundas intenções. E quem sobrou, quem é? Cosseno de h mais 1. Deixo aqui no outro denominador. Tranquilo? E aí quando eu jogo o limite do h tendendo a zero, isso aqui vai para quanto? Hein? Essa parte aqui vai para quanto? Menos 1. Sim ou não? E se tirar o menos dá 1, então vai para menos 1. Vezes, meu h indo para quanto? Para zero. Então aqui vai ficar seno de zero. Quanto é o seno de zero? Bora lá. Quanto é o seno de zero? Lembra lá, bem aqui. Quanto é o seno de zero? Zero. Então vai ficar vezes zero, dividido pelo cosseno de zero. O h está tendendo a zero. Cosseno de zero. Quanto é o cosseno de zero? 1. Dividido por 1 mais 1. E 1 mais 1 dá 2. Mas independentemente disso, só vai ficar 0 dividido por 2, que dá 0, vezes isso vai dar 0. Então isso aqui vai dar quanto? 0. Então consegui provar que esse limite aqui, ele tende a 0. Tranquilo? Então vai ficar como? 0 vezes seno x, que vai dar quanto? Vai dar quanto? 0. Então, na prática, isso aqui dá o próprio quê? Cosseno de x. Deu para compreender, gente? Tá? Como aqui vai dar 0, 0 vezes 5. Vou colocar aqui, mais seno de x vezes o 0. Isso vai dar quem? Cosseno x. Tranquilo? Dá o próprio cosseno x. Então, a derivada da função seno é o cosseno. Foi só para te provar que é o cosseno. Mas a partir de agora, vamos começar a memorizar. Derivada do seno, cosseno. E a derivada do cosseno? Menos seno. Também vai no automático, tá bom? Se o f... Deixa eu colocar para cá. Tranquilo? A derivada do cosseno é o menos seno. Tem outras trigonométricas que talvez a gente faça ainda hoje. Talvez. Tá? Vamos para uma próxima. Que função é essa daqui? Função exponencial. Qual é a derivada da função exponencial? Tá? Qual vai ser a derivada da função exponencial? A gente vai precisar também, tá bom? Eu vou fazer da exponencial, talvez alguns alunos com certeza já até devem saber, se a minha função for e elevado a x, quem é a derivada? E elevado a x, não é isso? Muito bem. Alguns já estão estudando aí antecipadamente. Tá? Isso aqui a gente vai chegar como um caso particular dessa daqui, tá bom? Então, se f de x é igual a elevado a x, eu posso usar aqui, para encontrar a derivada, a definição, tá bom? Vamos ver pela definição o que é que vai dar aqui.
f de x mais h. Então vai ficar como aqui? A é elevado a quem? A x? Não, é elevado a quem? X mais h. Então vai ficar limite, quando h tende a zero, de a elevado a x mais h. Menos f de x. Quem é meu f de x? A própria, a elevado a x. Tudo isso dividido por h. Tranquilo? Tranquilo? Você concorda que isso aqui eu poderia escrever dessa maneira aqui? Esse x mais h eu não posso separar em dois fatores? Tá? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, eu voltei para lá. Vai dar o mesmo resultado. O que é que eu vou fazer? Eu fiz dessa maneira aqui porque agora eu consigo ver que eu possuo um fator. Fator o quê? Comum. Não tem um fator comum? A elevado a x no primeiro e a elevado a x no segundo? Tudo bem? Então, eu vou colocar bem aqui. Nós temos o limite quando h tende a zero de a elevado a x vezes. Quem que vai sobrar? Se a elevado a x é o fator comum, corta a elevado a x com a elevado a x, sobra a elevado a h. Tranquilo? E aí vem o próximo. Menos a elevado a x dividido por a elevado a x. Aqui vai ficar apenas quem? Menos 1. Tranquilo, amigos? Dividido pelo nosso h. Gostaria que alguém me respondesse o que é que eu posso fazer com isso aqui. Por que eu posso passar para o outro lado? É uma constante, depende de x. E o meu limite está em quem? Em h. Bora começar a ter essas visões aí, tá? Tá? Ok. Então, eu posso jogar, posso tirar do limite para cá, a elevado a x, vezes o limite de quem sobrou. Ok. E agora? Deixa eu fazer uma pergunta. Talvez passa logo pela cabeça do aluno. Conjugado. Não passa pela cabeça do aluno logo? Ah, vamos logo meter o conjugado, pô. Tem alguma coisa elevada a menos 1, aí tu coloca o conjugado. Mas vai dar em alguma coisa? Vai aparecer um 2 aqui, porque o quadrado do primeiro menos o quadrado do... Não vai dar em muita coisa, não. Se você multiplicar por a elevado a h mais 1, não daria. Tá dando para compreender? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma mudança de variável. Uma mudança de quê? De variável. O meu numerador, eu vou chamar uma variável qualquer. Eu vou chamar de u. Tudo bem? U vai ser a elevado a h menos 1. Tá bom? Mas aqui eu não tenho h no denominador, então eu vou ter que trocar essa letra h por alguém. Então, a minha ideia agora é isolar a letra h. Isolar a letra h. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse u elevado a elevado a h menos 1. Atenção, por favor. Isso está certo ou está errado? De eu jogar log natural de um lado e log natural do outro. Está certo ou está errado? Tá certo. Log de um lado, log do outro não altera a identidade, não vai alterar a equação, tá bom? Só não vai te esquecer que isso aqui está dentro de um parênteses, tá bom? Eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Errei. Já sei onde eu errei. Desculpa, tá bom? Bem aqui, ó. U, se está menos 1, ele passa para cá como? Mais 1, tá? Senão eu não conseguiria isolar o h. Se está menos 1, passa mais 1, igual a quem sobrou, que foi o a elevado a h, tá certo? Agora sim, eu jogo log natural de um lado e log natural do outro, tá bom? Então aqui vai ficar log natural de u mais 1, e do outro lado fica o log natural de a elevado a quem? H. O que é que esse h pode fazer? Log natural de uma potência. Concorda que esse expoente ele pode vir para cá? Para frente? Lembra da propriedade, é logaritmo? Tudo bem? Então,
log natural de U mais 1 é igual a H vezes log natural de quem? De A. E eu vou fazer logo assim, ó. Esse aqui não está multiplicando? Como é que ele passa para outro membro? Dividindo. Então, consegui aqui isolar o H. Tranquilo? Consegui isolar esse H. Então, aqui vale U. Já achei o meu H, só está faltando um único detalhe. Aqui o H está atendendo a quem? A 0. Então, isso aqui eu vou ter que mudar também. Por quê? Porque estou fazendo uma mudança de variável. Eu estou fazendo a mudança de variável para qual variável agora? Para U. Tudo bem? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Olha para cá, por favor. O meu H não está tendendo a 0. Aí eu venho bem para cá e olho aqui. O que acontece quando o H tende a 0? Teoricamente, aqui vai ser 0. Então, vai ser A elevado a 0, que dá quanto? 1. 1 menos 1 dá quanto? 0. Então, se H tende a 0, quanto é que a letra U vai tender? A 0. Então, quando H tende a 0, o meu U também tende a quem? A 0. Tranquilo, gente? Agora eu vou fazer a substituição. Tá? Vamos fazer a substituição para ver o que é que vai dar. Então, f' de x vai ser igual a elevado a x vezes limite quando h tende a 0. Só que agora não é mais o h. Quem é? U tendendo a 0. Sobre a elevado a h menos 1, que vale quem? U, dividido por h. Quem é meu h? Está bem aqui o meu h. Tá? Então, vou trocar aqui. Log natural de U mais 1 dividido pelo log natural de A. Tranquilo? Só fiz trocar. Troquei, troquei e troquei. Tudo agora foi troca. Foram substituições. Posso prosseguir? Tá? Vamos lá, então. O que é que eu posso fazer aqui? Você concorda que esse log natural de A ele pode vir para cima? Pode ou não? Pode. Então, eu vou escrever assim. Isso aqui vai ser igual a elevado a x vezes o limite, quando U tende a 0, do log natural de A dividido pelo log natural de U mais 1. Vou colocar 1 mais U. Mesma coisa. Tá bom? Tá faltando quem aqui? Tá faltando alguém. Quem é que tá faltando? A letra U. A letra U. Se eu colocar a letra U bem aqui, pensa aí. Vai estar certo ou vai estar errado? Tirei lá de cima e coloquei aqui. Quinto ano. Divisão de duas frações. Repete a primeira e multiplica pela segunda o quê? Invertida. Se eu inverter aqui, o U não vai lá para cima? Então é a mesma ideia. Eu só coloquei o U aqui no denominador. Tranquilo, gente? Tá? Divisão de duas frações. Tá bom? Igual. Uma perguntinha. Isso aqui é o quê? É uma constante. Log natural de quem? De A. Aqui depende de U. Então, pode ou não pode sair? Então, vai ficar A elevado a x vezes log natural de A vezes o limite de quem sobrou. Limite, tá bom? De 1. Vou tentar ver se dá bem aqui. Tá bom? De 1 sobre quem sobrou. Quem foi que sobrou? 1. Aqui não tem o número 1 na frente? 1 sobre U. 1 sobre U vezes log natural de 1 mais U. Vezes o log natural de 1 mais U. Pronto. Tranquilo? Já dá para ver alguma coisa aqui, não dá? De aulas anteriores. Isso aqui. O que é que eu posso fazer com essa constante? Eu não posso vir transpor para cá? Para quê? Para usar o limite fundamental que nós já estudamos, exponencial. Tá certo? Ou seja, agora eu vou apagar para cá para poder finalizar.
Então, nós vamos ter que f' de x vai ser igual a elevado a x, log natural de a, vezes o limite de 1 sobre o log natural de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Tranquilo, gente? Que essa propriedade tá, do logaritmo, né? O expoente vem para onde? Para cima. Aí vamos lá, vou fazer direto agora, tá certo? Para finalizar. Isso aqui é o log, mas ele pode vir para fora e o limite vem para dentro quando o quê? O u tende a zero. E quanto é que vai ser isso aqui? Quem lembra? Quanto é que vai dar isso daí? Oi? Não. Não dá E? Vai dar E. Bora revisar a aula 8. Tá bom? Limite fundamental exponencial. Tá? Limite fundamental exponencial. Tem aquela 1 mais 1 sobre x, né, elevado a x, vai dar o E quando x tende ao mais infinito e é uma mudança de variável. Tá bom? Então isso aqui vai dar quem? Vai dar E. Tá? Então vai ficar como aqui? Isso aqui é igual a elevado a x vezes log natural de a sobre 1. Vou apagar isso aqui, mas tu vai já me entender. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar E. Então vai ficar log natural de E. Mas quanto é o log natural na base E? Se aqui é base E, aqui não é base E, logaritmando e a base são iguais, isso dá quanto? Dá 1. Então vai ficar 1 dividido por 1, que dá quanto? 1. Então isso aqui vai desaparecer. Pronto. Então meu resultado é a elevado a x log natural de a. Tranquilo? A derivada da exponencial. Aí tu vai dizer, pô, vou ter que fazer toda essa parafernália. Calma, relaxa. O que importa agora é que se você tiver uma função na tua prova dessa maneira, o que é que você faria? Aí eu peço, calcule a derivada desta função. Daria quanto? Vamos lá. Isso aqui não é a elevado a x? É ou não? Quanto vale meu a? 3. Então vai ficar como aqui? A própria função 3 elevado a x vezes log natural de quem? De a. Quem é o meu a aqui? 3. Pronto, acabou. Estou usando só o quê? Estou usando apenas o resultado agora que eu já mostrei para vocês. Deu para entender? Agora eu preciso lembrar. Tranquilo? Olha para cá. Não deixa de ser uma função exponencial. Sim ou não? Concorda comigo? É uma função exponencial. Aí mas vai dizer, pô, professor, mas aqui era base A que o senhor mostrou. E aqui, ó, agora aqui na base não é A. Qual é a base? Base E. Mas joga lá para ver o que, é que vai dar. A elevado a x. Quem é meu A agora? Concorda que meu A está sendo representado pela letra E? Sim ou não? É. Então fica E elevado a x vezes log natural da base A. Quem é aqui a base? E. Então fica log natural de quem? De E. E quanto é que dá log de E na base E? 1. Então isso aqui dá o quê? E elevado a x. Por isso que a derivada de E elevado a x é o próprio quê? E elevado a x. Tá? Eu preferi fazer o caso geral e ela vem como consequência, um caso particular. Deu para entender? Tá? Ah, mas se eu quiser fazer por lá também, vai dar certo. Tá bom? Se quiser fazer por lá também, vai dar correto. Alguma dúvida nisso daí? Não? Bom, vai ficar como atividade mais algumas funções aqui para você fazer. Quem lembra? Alguém já estudou? Qual é a derivada do log natural de x? 1 sobre x. Professor, como é que eu vou fazer? A mesma ideia para demonstrar, tá? Mas eu quero que você parta do princípio que a partir de agora, se tiver log natural de x, quem é a derivada do log natural de x? 1 sobre x. Eu não vou ficar fazendo esses cálculos exaustivos, que é a mesma forma, tá dando para entender, vai mudando algumas funções para mostrar que vai dar isso aqui. Tá bom?
e a função log. Agora não é o log natural, tá? É o log de x na base A. Quem sabe? Quem já estudou antecipadamente aí? Qual é a derivada da função log? Pode falar mais alto, tá no caminho, o corintiano lá. Fala aí, corintiano. Tá com vergonha, cara. Ajudem ele. Ele falou 1 sobre x. É só 1 sobre x? Tem mais alguma coisa? Oi? Bora lá. É 1 sobre x. Olha a mesma, né? Do log aqui vai dar 1 sobre x. Só que aparece mais alguma coisinha no denominador. Log natural de quem? De A. Log natural de quem? De A. Tá certo? Alguma dúvida aí? E um detalhe, né? Olha para cá. Essa daqui é uma consequência dessa daqui. Nesse caso geral. Aí vai dizer, será? Isso aqui não é o log de x na base A. Só que aqui o meu A, a minha base não é A. Quem é a minha base? Na base não é o E? Se eu vier jogar aqui, bem aqui nessa formulazinha, você concorda que eu posso trocar o A por qual letra? Pelo E? E aí vai ficar log natural de E na base E, que dá quanto? 1. E aí vai dar 1 sobre x. Vai ser a mesma derivada, tá? Então eu uso o caso geral. O log natural lá de x é um caso particular dentro do log geral, tá bom? É um caso particular. Ok. Vamos lá, então. Pode projetar a imagem para mim, amigo, por favor? Hoje a gente vai falar das regras de derivação, tá certo? E depois, daqui a pouco, a regra da cadeia. Bom, eu não vou demonstrar tudo isso, pelo amor de Deus. Tá? Eu já perdi muito tempo hoje aqui com essa parte. Eu posso demonstrar uma ou duas, escolham, tá certo? A soma, eu vou fazer da soma e da multiplicação, pode ser? Soma e multiplicação. Divisão, constante, é quase similar, tá bom? Não vou demonstrar todas. Na verdade, soma e subtração vai no automático. Então, sejam f e g duas funções deriváveis e c uma constante. Então, tenho a função f e g, que são funções deriváveis, e c uma constante. São válidas as seguintes regras de derivação. Olha para cá. Derivada da soma. Se concorda comigo que a derivada da soma eu posso escrever dessa seguinte maneira aqui? Isso aqui não é a definição da derivada? Lembra? Aí tu vai dizer, professor, mas lá era f de x menos f de p. Verdade. Só que aqui eu estou agregando, estou fazendo uma composição de duas o quê? Duas funções. Está dando para compreender? Então é f mais g de x menos f mais g aplicado no ponto p, dividido por x menos p. Alguma dúvida aqui no momento? Sim ou não? Não? Posso prosseguir? Ok. Mas quando eu somo duas variáveis, duas funções, isso aqui é equivalente, tá? Errei aqui. Eu posso fazer isso aqui sem problema nenhum. F mais g aplicado em x é como se fosse f de x mais g de x. Tranquilo? A soma de funções menos, a mesma ideia, f de p menos quem? Opa, errei. Mais g de p. Aqui, só para mim não errar, vou colocar um colchete, tá bom? Esse menos é das duas funções. Tranquilo, gente, aqui? Dividido por quem? Por x menos p. Isso aqui vai ser igual a quem? Se eu tenho uma subtração, tá? O limite da subtração, a subtração dos limites, eu posso separar, então, fazer o seguinte, ver se você vai me compreender aqui, ó. Vou fazer com calma.
f de x, né, menos o colchete. Então, se esse f de p é positivo, ele sai como? Negativo. Então, vou colocar bem aqui, ó, menos o f de p, dividido por x menos p. Eu vou dividir ele em dois limites, tá bom? Mas, calma aí, usei esse e usei esse. Quem é que está faltando agora? G de x menos quem? G de p. Então, coloco para cá agora. Limite de x tendendo a p, de g de x menos g de p. Dividido também, logicamente, pelo mesmo denominador. Apenas desmembrei, tá certo? A minha fração. Pergunta. O que é isso daqui? Hein? É a derivada. Em qual ponto? No ponto P. Mas de qual função? Qual é a função que eu estou usando? F. Então, isso aqui é a derivada. A definição. F' de quem? De P. Mas, e o que é isso aqui? A derivada da função G. Então, aqui é G' de quem? De P. Então, a gente conseguiu provar que a derivada da soma é a soma das derivadas. Alguma dúvida nisso daí? Não? Tudo bem? E a subtração é a mesma ideia. A subtração é a mesma o quê? Ideia. Projeta lá, amigo, a imagem, por favor. Vou mostrar a letra D, que é da multiplicação, a gente vai utilizar e vai estar na tua prova, sexta-feira, já estou te avisando. Tá? Vai estar uma lá direto, só para te aplicar a regra de derivação do produto, tá bom? Aí tem que lembrar, e não é difícil, tá? Não é tão difícil. Vamos lá então. Ela diz o seguinte, que F vezes G derivada. Quanto é que vai dar a derivada do produto? Aí, normalmente, a gente pensa logo assim, se a derivada da soma é a soma das derivadas, então a derivada do produto deve ser isso aqui, ó. Não dá para pensar dessa maneira intuitiva, né? Quando eu somo, eu separo e a derivada. E no produto, eu vou separar e vai dar isso aqui? Vamos ver, tá? Vamos ver. Então, vamos usar a definição no ponto. A definição da derivada. Limite, quando x tende a p, de fg aplicado em p, desculpa, errei, tá? De x, menos o produto de f vezes g aplicado no ponto P. Tudo isso dividido por x menos p. Tranquilo aí, gente? A definição da derivada, tá? É o f aplicado em x menos o f aplicado em p. Só que aqui é uma composição, duas funções. Tranquilo? Ok, mas assim, como feito anteriormente, eu posso fazer aqui também. O limite, quando x tende a p, do produto de f g de x vai ser f de x, g de x. Tranquilo? É aplicado em x, o produto, eu posso separar. Menos o produto de duas funções aplicado em p. Então, vai ser f de p vezes g de p. Tudo isso dividido por x menos p. Por enquanto, alguma dúvida? Não? Bom, agora eu gostaria que você prestasse atenção que vai ter o que a gente chama de um pequeno truque, né? Esse número aqui é o 3 positivo. Altera se eu colocar 2 positivo e 2 negativo? Não, continua dando quanto? 3, concorda? É o que eu vou utilizar aqui nessa questão para poder chegar onde eu quero. Se eu subtrair, eu preciso adicionar. Para não alterar o resultado. Está dando para compreender? Somar e subtrair. Aí tu vai dizer, sim, mas como é que eu vou saber qual
termo eu vou somar e subtrair. Aqui é só para efeito de demonstração, tá bom? Tá? Então, é como se cancelasse, que eu somei e subtraí, menos quem está lá no final, tá? F de P vezes G de P. Tudo isso dividido por x menos P. Tranquilo? Posso prosseguir, gente? Tá? Olha para esses dois aqui. Tem algum fator comum? Tem ou não? Quem seria o fator comum? O fator comum é o que se repete, né, gente? Eu tenho quem? G de x e G de x. É o fator comum. Então, eu vou colocar aqui em evidência. Vai ficar assim. E vou logo separar isso aqui, tá? Limite da soma é a soma dos limites. Então, eu vou jogar assim. Limite, quando x tende a P, de G de x em evidência, abre parênteses, vamos lá. Corta G de x com G de x, sobrou F de x. Corta G de x com G de x, sobrou menos F de P. Dividido por quem? X menos P. Posso prosseguir aí? Tá? E agora sobrou esses dois últimos aqui, né? Esses dois últimos para cá. Alguém consegue ver um fator comum? Quem seria o fator comum? F de P, muito bem. Eu tenho F de P no primeiro e F de P no segundo. Correto, tá? Então, eu vou colocar aqui. Mais o limite, não vai te esquecer que eu separei os limites aqui, tá bom? De F de P em evidência. Sinal de vezes e abre o quê? Parênteses, tá? Corta F de P com F de P, sobra quem? G de x. E se eu cortar esse F de P com esse F de P, quem é que sobra? Cuidado, hein? E aí, se eu cortar esse F de P com esse F de P, vai sobrar menos G de P. Tranquilo? Menos G de P. Tudo isso dividido por quem? Por x menos P. Posso finalizar a questão? Como tudo é dividido por x menos P, que eu desmembrei em duas frações, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o x menos P só para ali, ó. Tá errado isso? Não. Vou pegar o x menos P e vou deixar só para cá. Agora, observa e me diga o que é que você tem aqui. O que é isso bem aqui quando eu jogar o limite? O que é essa parte daqui para cá? Hein? A derivada, né? A definição de derivada. F de x menos F de P dividido por x menos P. Isso aqui é a derivada de quem? De F. Em qual ponto? P. Tranquilo? Vezes o limite de G de x, quando x tende a P. Se o x tende a P, então aqui eu vou obter quem? G aplicado no ponto P. G de P. Tá? Mas, desculpa, o que é isso bem aqui? Olha para cá, o que é isso bem aqui? Derivada. De qual função agora? G de x. Então, agora eu tenho G derivada no ponto, no ponto Q, no ponto P. E aqui o meu F já está aplicado em P. Pronto. Preste atenção agora. Vamos lá. A gente vai já fazer exercício. O que é a derivada de F vezes G? FG e FG. É a derivada do F vezes G. Mais F vezes a derivada de quem? De G. Uma hora eu derivo F, outra hora eu derivo quem? A função G. Alguma dúvida nisso daí? Sim ou não? Essa é a parte principal. Tá bom? E aqui eu vou colocar do quociente. A gente vai já fazer aplicações, que é a ideia. Projeta lá, amigo, por favor. Bom, não vou escrever no quadro para não perder muito tempo, tá? Olha para cá, gente, por favor. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada da subtração é a subtração das derivadas. A derivada de uma constante multiplicado pela função é a própria função, a derivada da minha
função. E a constante vem para onde? Para fora, ela sai. Tá bom? Próximo. Acabei de mostrar para vocês. Essas duas últimas é que a gente vai mais utilizar. A derivada do produto é o que? A derivada da primeira, aqui está em ordem, tá? Mas a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. E por último, o quociente, tá? A divisão. Se você prestar atenção na divisão, em cima tem uma pequena diferença com a fórmula que eu acabei de apresentar para vocês. Qual é a pequena diferença? Que em vez de sinal do mais, aparece qual sinal? De menos. Então ela é como se fosse, mas não é, 100% a derivada do produto, mas aparece sinal de quê? De menos. E no denominador é a própria função elevado ao quadrado. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Seja f de x igual a x ao cubo mais 4x² menos 3/8 de x mais 0,5. Quanto é que dá a minha derivada dessa função? Agora a gente vai fazer no automático, tá certo? Vamos lá. Quanto é que dá a derivada? Isso aqui é uma função com uma soma de várias parcelas, mas a derivada da soma é a soma das derivadas. Então eu posso derivar logo isso aqui. Quanto é que dá a derivada dessa primeira? 3x². Tá? O 3 vem para frente. Derivada de 4x². 8x, vem 2 vezes 4, que dá 8. 8x. A derivada de menos 3/8 de x. Apenas o menos 3/8. E a derivada da constante? 0. Não é preciso colocar o 0. Então essa é a minha primeira derivada. Tudo bem? Tá? Se eu colocar aí, se tu errar na prova, sangue de Jesus. Segunda. Projeta lá, companheiro. Meio de x² mais 2 raiz quadrada de x. Vamos lá. Vamos calcular a derivada. Vou fazer no automático, tá certo? Modo automático ativado. O que acontece com esse 2? Vem para frente multiplicando. Então vai ficar 2 vezes meio, né? Vezes o x. E aqui, que é 2, diminui uma unidade. Fica x elevado a 1. Corta 2 com 2. Sobra apenas quem? O x. Então vai ficar x. Tranquilo? Vai ficar x. Mas, aqui eu vou fazer com calma. Tá? Mais 2 raiz quadrada de x. Isso aqui agora eu tenho que achar a derivada. Tá? Para quem sabe de cabeça, faz no automático. Para quem não sabe, vai ter que fazer com calma. Tá bom? Então, aqui eu já calculei a derivada da primeira parte, que deu x. E aqui vai ser o quê? Mais... Sim ou não? O que é a raiz quadrada de x? X elevado a 1 sobre o índice, que é 2. Posso prosseguir? Tá? Ok. Então, isso aqui vai ficar quem? X mais... Agora eu aplico a propriedade que você já conhece. O expoente vem para onde? Para frente, então vai ficar 2 vezes o expoente, que vem para frente, que é meio, multiplicado por x elevado a meio, pelo próprio, mas aqui eu tenho que subtrair uma unidade. Tranquilo da propriedade? Então vamos finalizar isso aqui agora. Aqui vai dar x, corta 2 com quem? Com 2, tranquilo? Sobrou 1. Vezes, aí mais x. Quanto é meio menos 1? Menos meio. Então, coloca aqui x elevado a menos meio. Pronto. Para ficar mais bonitinho, eu prefiro que você jogue para o denominador. Tudo bem? Então, o que é x elevado a menos meio? É a mesma coisa que 1 sobre x elevado a meio. Tá? Se quiser, coloca na raiz. Tranquilo? Próximo. Me digam, não vou nem escrever. Me ajuda aí. Vão dizendo aí, letra C. Qual é a derivada dessa função? Bora, estou esperando. Me ajudem, rápido. Qual é a derivada de 6x à quarta? 24x ao cubo, ok. A derivada de x à terceira. Como é que vai ser? O 3 desce, corta com quem? Com 3. Vai ficar o quê? bx ao quadrado, muito bem. E a derivada de 6x²?
2cx. E a derivada do d? Zero. Tranquilo, acabou. É só isso. A soma da derivada é a derivada da soma, tá bom? É apenas isso. Mas vamos entrar agora numa outra. Essa sim, tá? É condizente para a tua prova. Dá para fazer de cabeça isso daí? Para quem tem prática, habilidade, faz rápido. Quem não tem, vai com calma. Olha, existem alguns livros, gente. É só nomenclatura e notação, tá bom? Tu pode pensar assim, ó. Isso aqui não é um produto? Pense em duas funções. Função U e função V, tá? Aí eu faço isso aqui, ó. É o V mais o V. Essa é a derivada do produto, sendo que a primeira eu derivo U e na segunda eu derivo quem? O V. Essa é a regra da derivada do produto. Alguma dúvida nisso daí? Sim ou não? Não? Que é essa mesma regrinha aqui que eu apliquei para vocês, tá? Ó. Derivada de F com G é a primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. É apenas questão de notação. Eu acho que assim fica bem mais rápido e fácil para você aprender. Tudo bem? Coloca lá, amigo, por favor, que eu acabei nem copiando aqui a função. Quem é a função f de x? É x² menos 4x vezes quem? Cosseno de x. Primeira pergunta. Posso derivar isso aqui direto? O que é que eu tenho bem aqui no meio? Um produto. Aqui eu tenho uma subtração, mas a principal propriedade aqui é a multiplicação. Então, aqui eu posso pensar como sendo U, e aqui eu posso pensar como sendo quem? O V. Tá dando para compreender o que eu quero dizer ou não? Tá? Aí eu quero fazer o que agora? Eu quero calcular a derivada de x da função. Eu quero calcular a derivada dessa minha o quê? Função. Aí eu venho bem aqui. Derivada de U. Opa, então eu pego a primeira. Vou fazer, olha, essa com calma, mas as próximas eu vou fazer mais rápido, tá bom? Então, é a derivada da primeira. Vou colocar bem aqui. Vezes a segunda. Quem é a segunda? É apenas o cosseno x. Mais a minha segunda, desculpa, mais a primeira função. Quem é a primeira função? x² dentro do parênteses, menos 4x, vezes a derivada da segunda. Quem é a segunda função? Cosseno x. Então, cosseno x, e aqui eu calculo a derivada. Se você prestar atenção, não fiz nada. Eu repeti primeira e segunda, primeira e segunda. É a derivada da primeira e depois é a derivada da segunda. Posso prosseguir? Agora eu vou resolver. Quanto é que dá a derivada dessa primeira aqui? O 2 vem para cá, dá o quê? 2x menos 4. Ok. Vezes cosseno x. Mais, repete. E quanto é a derivada do cosseno? Menos seno. Aí tu já pode jogar direto. Tá? E correr para o abraço. Pronto. Mais um ponto garantido na minha prova, se Deus quiser. Difícil? É difícil a regra do produto? Não, não é. O difícil talvez seja tu memorizar. Tá bom? Próxima. Projeto aí, amigão. Não sei se eu coloquei aqui. Ok. O que é que você vai fazer nessa próxima aí? Qual seria a ideia? Isso aí não é um quociente? É ou não é um quociente? É uma divisão, tá? Então, eu não posso aplicar aqui o produto. Vou colocar aqui de outra maneira, similar àquela lá, tá certo? U sobre V. Não vai te esquecer que U e V são funções, tudo bem, amigo? Tá? E aqui, isso aqui vai ser igual a quem, ó? UV, UV. Derivada da primeira, derivada da segunda. Qual é a diferença no quociente? Que aqui não vai ser mais, aqui vai ser qual sinal? Menos.
Tudo bem? Na regra. Tudo isso dividido por quem? Pela segunda elevado o quê? Ao quadrado. Essa é a regra da derivada do quociente. Tudo bem, amigos? Tranquilo? Então vamos aplicar agora bem aqui. Olha para cá e aplica aqui. Vou fazer direto agora, tá? Vou fazer direto, presta atenção. Derivada, vou até colocar uma seta aqui só para te tentar fazer a comparação. Essa aqui é a U e essa aqui quem é? A V. Vamos começar lá. Regra do quociente. Derivada da primeira. Calcula aqui a derivada da primeira. 7. Vezes o V. Quem é o V? X² mais 4. Alguma dúvida? Menos U. Quem é o meu U? 7x. Vezes V'. É a derivada da segunda. Quem é a derivada da segunda aqui? Quem é? 2x, né? 2x aqui é uma constante, vai dar 0. Aqui dá quanto? 2x. Tudo isso dividido por quem? V ao quadrado, que é a segunda ao quadrado. Então vai ficar x² mais 4 elevado ao quadrado. Alguma dúvida nisso daí? Eu apliquei a regra do quociente. E vai estar na tua prova também. Não erre. Não vai me desapontar, pelo amor de Deus. Tudo bem? Agora aqui a gente pode até melhorar um pouquinho essa escrita, tá? Olha o que vai acontecer aqui. Bora fazer essa distribuição? 7 vezes x². 7x². 7 vezes 4, 28. E aqui, 7 vezes 2 dá 14 negativo, x vezes x². Sobre x mais 2 ao quadrado. Pronto. O que é que dá para fazer aqui? Monômios semelhantes. Quanto é 7 menos 14? Menos 7. X² mais 28 dividido por x² mais 4 elevado ao quadrado. Tudo bem? Finaliza aqui. Aí tu vai dizer assim, professor, não poderia colocar o 7 em evidência? Poderia, porque 28 é múltiplo de 7. Só que aqui dentro do parênteses ficaria menos x² com mais 4. Não daria para fazer nada com isso, entendeu? Então eu prefiro deixar dessa maneira aí. Tá bom? Próxima. Tangente x. Bora fazer a tangente x rapidamente. Alguém poderia me dizer como é definida a função tangente x? Como é conhecida a função tangente? Seno de x dividido por quem? Cosseno de x. Tranquilo? Fiquem atentos ao que eu vou fazer. Fiquem atentos. Que isso aqui não é um quociente? É ou não é um quociente? Então, se eu quiser achar a derivada da tangente de x, o que é que eu tenho que fazer? Isso aqui é um quociente. Se é um quociente e eu quero calcular a derivada, eu vou usar a derivada de quem? Do quociente. Concorda? Eu vou usar a derivada do quociente. E eu vou fazer direto, então preste atenção para cá. Quem é essa daqui? A U. E quem é essa daqui? A V. Tranquilo, amigos? Então vamos lá, derivada do quociente. Vai ser a derivada da primeira, derivada da primeira. Quem é a derivada da primeira? Qual é a derivada do seno? Cosseno. Vezes o V. Quem é o V? Cosseno x. Tudo bem? Menos, coloca o sinal de menos. U. Quem é meu U aqui? Seno x. Vezes V'. V' não é a derivada da segunda? Qual a derivada do cosseno? Menos seno. A derivada do cosseno é menos o seno. Então aqui eu vou colocar assim, ó, menos o seno. Tudo bem? Tudo isso dividido por quem mesmo? V ao quadrado, né? Ali V ao quadrado, quem é o V? Então fica cosseno quadrado de x. Ok. Agora é só organizar a casa para ver o que é que vai dar. Cosseno x vezes cosseno x dá cosseno quadrado de x. Menos com menos dá mais. Seno vezes seno, seno quadrado. Então dá mais seno quadrado de x. Dividido por quem?
cosseno quadrado de x. Isso aqui tu já olha e já sorri, né? Quanto é que dá isso daí? Dá quanto? 1? Sim ou não? Sim, seno quadrado de x somado com cosseno quadrado de x dá 1. Então isso aqui dá 1 sobre cosseno quadrado de x. E o que é 1 sobre cosseno quadrado de x? Secante. Secante. 1 sobre o cosseno é secante. Então, 1 sobre cosseno quadrado é o quê? Secante ao quadrado de x. Bonito, né? Muito bonito. Porque além de eu fazer pela regra do quociente, eu poderia fazer a da tangente pela regra, pela definição de limite. Só que dá um trabalhão. Fazer da tangente, da secante, da cossecante, tu vai chegar no mesmo resultado, mas dá o quê? Um trabalho imenso. Então é mais antes eu usar a regra do quociente. Tá bom? Alguma dúvida nisso aí? Tá. Fica como tarefa para ti. Eu quero saber a derivada da cotangente, da secante e da cossecante. Façam na casa de vocês. Tentem fazer. Em todas elas, cotangente, cosseno sobre seno. Vou usar a regra do quociente. Secante é o inverso de quem? Secante é o inverso de quem? 1 sobre cosseno. Usa a regra do quociente. Quem é cossecante? 1 sobre seno. Usa a regra do quociente. Então, todas elas é só chegar em casa e fazer. Tá passada a missão para vocês. Tá? É só usar a regra do quociente. Tudo bem? Próxima. As questões da prova estão saindo já. Será que vai dar para acertar dessa vez mais questões ou não? Tem que aumentar essa média, pelo amor de Deus. E aí? Pensa aí. O que é que dá para mim aplicar? Olhando de cara, o que é que dá para mim fazer? Nessa função bem aqui. Não dá para aplicar o quociente? Dá para aplicar a derivada do quociente. Tá? Só que tem um detalhe. Se você olhar com calma, quando isso aqui é dividido por x, você concorda que eu poderia separar em duas frações? Aí eu teria uma forma alternativa de resolver. Se eu fizer pelo quociente vai dar certo, mas vai dar um trabalho imenso. Vai dar um trabalho imenso. Agora isso aqui, vê se você concorda comigo. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Eu só desmembrei em duas frações com o mesmo denominador. Ah, tá. Agora tem uma sacada. Olha aí, ó. Quanto é x quadrado dividido por x? X. Sim ou não? Né? E aqui, professor, tu pode escrever assim, ó. Mais 4 vezes x. Aqui é 1 sobre 2. Tudo bem? Sim ou não? Raiz quadrada de x não é x elevado a meio? E aqui não é x elevado a 1? Joga ele para cima. Ele vem como? X elevado a quanto? Menos 1. Para deixar minha função mais fácil. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base. E somos expoente. Quanto é que dá meio somado com menos 1? Hein? Menos meio, né? Meio somado com menos 1 dá menos meio. Então vai ficar 5x mais 4x elevado a menos meio. Agora eu te pergunto, essa função aqui é essa mesma função. Agora, é ou não é mais fácil calcular a derivada? Tá dando para compreender? Agora eu calculo a derivada e rápido. Qual é a derivada de 5x? 5. Mais 4 vezes... 4 é uma constante, né? Eu já te falei que a derivada da constante, ela vem junto para cá. É x elevado a menos meio. Menos meio vem para onde? Para frente. Então, vezes menos meio, vezes x elevado a menos meio. O que é que está faltando fazer aqui ainda? Tirar uma unidade. Tirar uma unidade. Tudo bem?
Então, para finalizar isso aqui, vai ficar como? 5 mais 4 dividido por 2 dá 2, vai dar 2 negativo. Então, vai ficar menos 2 vezes x. Gente, meio negativo com 1 negativo dá quanto? Menos 3 meio. Menos 3 meio. Se é menos 3 meio em cima, e aí? Pensa aí. Se é menos 3 meio em cima, seria 3 meios embaixo. Sim ou não? É esse o resultado. Se é 3 meio negativo em cima, 3 meio embaixo, positivo. Esse é o resultado aí. Tranquilo? Desculpa. Vou pular essa daqui. Tá aí, olha. As 3 é para vocês fazerem, tá? Derivada da secante, cotangente e cossecante. Tá, ali está o resultado. Eu sei. Mas eu quero que vocês usem a definição lá do quociente ou a definição do limite para chegar naquele resultado lá. Deu para compreender? Não foi essa a missão que eu passei para vocês aqui? Tá bom? Tentem fazer em casa. Ok. Ah, tá. Vamos para cá, então. Seja y... Tá, deixa eu colocar bem aqui. Deixa a imagem... Vamos fazer a parte introdutória agora da regra da cadeia. Tá certo? Tá. Vamos lá, gente. Olha a prestação para cá. Até apagar bem aqui. Y é igual a quem? O quadrado. Tudo bem? Vê se você concorda comigo que eu posso fazer isso aqui, ó. Posso derivar de um lado e derivar o quê? Do outro. Em relação a quem? A x. Tá? O que eu quero te explicar aqui, gente, presta atenção. Y é igual a u elevado a quem? Ao quadrado. Aí quando se fala de derivada, no automático o aluno pensa logo que... Quanto é que daria a derivada de y aqui? 2u. Concorda comigo? Ah, vai dar 2u. Calma. Porque esse u... ele é uma função que depende de quem? De x. Então, aqui a gente tem uma composição de funções. O y depende de u e o u depende de quem? De x. Tá certo? Vamos lá, então. Você concorda comigo que u ao quadrado é u vezes u? Tranquilo? Tá? Isso aqui não é a derivada do produto. Como é que a gente faz a derivada do produto? A derivada da primeira, sim? A derivada de quem? Da primeira. Então vai ficar aqui. A derivada de dx da primeira vezes a segunda. Tudo bem? Mais a primeira... mais a primeira, multiplicado pela derivada da segunda. Quem é a segunda, né? U? Aí vai ficar a mesma coisa, vai ficar d dx de u. Agora olha para cá, isso aqui não é a mesma coisa? Sim ou não? Então aqui vai ser 1 com mais 1, vai dar 2u dx. Deu para entender, gente? Tá? Então isso aqui, ó, é 1u mais 1u vai dar 2u du dx. Essa notação aqui não vai te esquecer que é a derivada em relação a quem? A x. Tá? 2u du dx. O que eu quero te dizer é o seguinte, preste atenção agora. Nessa aqui é a minha função. Então, quase sempre a gente pensa só o seguinte.
A derivada vai dar 2u. E apareceu ou não apareceu aqui o 2u? Apareceu. Apareceu o 2u. Mas além de eu derivar em u, eu preciso derivar onde ela está sendo aplicada. E ela está sendo aplicada em quem? Em x. Então, 2u vezes a derivada dela aplicada em quem? Em x. Tá? Faltou a letra u aqui, desculpa. Mais a derivada, vezes a derivada de u aplicado em quem? Em x. Tá certo? Deixa eu fazer uma outra pequena comparação aqui. Vou mudar aqui a questão da derivada, preste atenção, tá? Isso aqui é verdadeiro, que é minha função. Se eu fizer agora a derivada de y em relação a u, de um lado, eu tenho que fazer também o quê? Do outro, tudo bem? Tá? Isso aqui quer dizer o quê? Que a derivada de y em relação a u, agora eu posso fazer isso aqui, ó. Quanto é essa derivada aqui, já que é em relação a u? Qual é a derivada de u ao quadrado? 2u. É o quê? 2u. Aí tu vai dizer, onde é que isso quer chegar? 2u é dy du. Olha bem para cá, o que é que está escrito aqui? Aqui não está escrito 2u? Então esse 2u ele é o dy du, que eu posso multiplicar pela outra derivada que está escrito aqui, que é du dx. Isso aqui é a mesma derivada. Vou com calma e depois a gente vai na prática, tá bom? Relaxa, tá? Então a derivada de y em relação a x deu 2u du dx. Mas esse 2u é a derivada de y em relação a u. Se você prestar atenção aqui, dy dx é como se eu cancelasse du com du, em diagonal. Não dá para pensar que é como se fosse cancelado, mas não é cancelado, tá? Primeiro eu pego a derivada de y e deriva u, e depois eu pego a função u e derivo em relação a quem? A x. Então eu tenho quantas derivadas? 2. Eu tenho 2 derivadas. Cuidado. Vamos ver aqui como é que vai ficar isso aqui. Olha para cá. Coloca lá, projeta para mim, por favor. Calcule a derivada de f de x igual x² mais 4x elevado a quem? A 2. Tá certo? Vamos lá. Talvez você pense que essa derivada vai ser apenas o 2 vindo para frente e acabou. Não é. Vamos lá, preste atenção. Eu posso chamar essas parcelas dentro do parênteses, posso chamar de quem aqui? De u. Você concorda se eu chamar isso aqui de u? É como se fosse u elevado ao quadrado? Sim ou não? U elevado ao quadrado. Então, se eu fosse calcular a derivada da função f em relação a x, tá? Eu posso seguir este modelo aqui, tá bom? Que eu vou fazer com calma aqui. Primeiro eu calculo a derivada externa, que seria a derivada de u, a derivada da minha função f em relação a u, como eu escrevi ali para vocês. E depois eu pego a derivada de u e derivo em relação a quem? A x. Depois eu vou fazer com mais brevidade, tá bom? Bora lá, presta atenção. Quem é a minha função nessa daqui? Aqui dentro eu vou derivar em relação a qual letra? U. Então tudo isso aqui agora vale o quê? U ao quadrado, tá? Então isso aqui seria o quê? A derivada de u ao quadrado em relação a u. Vou colocar o igual aqui. Vezes a derivada de u. Quem é meu u aqui? x² mais 4x. Por que eu troquei, professor? Porque agora a derivada é em relação a quem? A x. Agora eu vou fazer as contas. Derive isso aqui em relação a u. Quanto é que dá? Quanto é que dá a derivada de u ao quadrado, gente, em relação a u? Não? Quanto é que dá a derivada de u ao quadrado em relação a u? Dá o próprio quê? 2u. O 2 vem para frente. Vezes
A derivada disso aqui em relação a x, quanto é que dá essa derivada aqui? 2x. 2x o quê? Mais 4. Muito bem. Aí, para finalizar, eu só troco a letra U. Eu só troco quem? A letra U. Quem é a letra U? X² mais 4x. Só que eu não vou fazer dessa maneira, tá? Falar com toda sinceridade. Coloca o segundo exemplo lá, por favor, que a gente vai fazer de maneira mais prática e rápida, tá? Projeta lá, a próxima, por favor. Alô? X aqui também, x ao cubo. Como é que a gente faz isso aqui? Preste atenção, é uma composição. Eu tenho uma função, bora pensar dessa maneira, uma função elevado ao quadrado. Primeiro, como é que eu calculo f' desta minha função? Eu derivo, aqui está mais por fora, mais externa, que é essa elevado ao quê? Ao quadrado. Você concorda que a derivada disso, o 2 vem para frente? Então é 2 vezes a própria função, que é quem aqui? x² mais x o quê? Ao cubo, vezes a derivada de quem ficou, que é o du dx, vezes a derivada de x² mais x ao cubo. Então eu pego o 2 vem para frente, aplicado na própria função, vezes a derivada dela, tá? Ou seja, isso aqui vai ficar 2x² mais x ao cubo, vezes a derivada disso aqui. E a derivada disso aqui já sabe, né? Derivada aqui vai ser o quê? 5x², e de x ao cubo é 3x ao quadrado, tá bom? Vamos ver a regra da cadeia, como é que vai ficar aqui. Vai lá. Olha para cá, gente. Vamos lá, então. Então, não vai te esquecer que isso aqui é aplicado, a regra da cadeia, numa composição de quê? De funções. Composição de funções, tá? Então, primeiramente, o que é essa regra da cadeia? A ideia aqui, gente, não é demonstrar essa aplicabilidade, tá? Desse teorema, tá? É usar, sim, o teorema em si. Então, se eu tenho G aplicado em F, o que é a derivada dessa composição? Vai ser, olha bem, vai ser a derivada da função G. A derivada da função G, aplicada em quem? No F. Isso aqui não vai mudar. Então, eu pego aqui, está por fora, e calculo a derivada. Vezes a derivada dessa parte interna. Tá? Em quem ela está sendo aplicada? Ela não está sendo aplicada em f de x? Então, vezes o f de x. Só que aqui ela vai entrar o quê? A derivada. Tá? Essa é a regra da cadeia. Bora colocar uns exemplos práticos aqui. Tá, vamos lá então. Projeta lá para mim, por favor. Vou fazer a letra B de bola, tá? Olha para cá. Você concorda que eu poderia pensar numa função aqui como se fosse x elevado à quinta potência? Tá dando para te entender? Então, eu posso pensar como se fosse uma função x elevado à quinta potência. Esse x aqui seria a parte de dentro, como se fosse quem? Meu f de x. Tá? Como é que a gente resolve isso aqui? Primeiro, pensa daí, como é que a gente faz? A gente calcula a derivada desta parte aqui, tá? Ou seja, tu pode pensar em u elevado a quem? A quinta potência. Tá dando ou não para te entender? Em u elevado a quinta o quê? Potência. O que seria a derivada de u à quinta? 5 vezes u elevado a quem? A quarta. Só que o u, eu repito, quem é o u? Essa parte de dentro.
Ou seja, é a derivada aplicada na própria. Tá? É a derivada de g aplicado na f. Ou seja, esse u eu posso trocar pelo próprio, que é o x ao cubo menos 8x. Tá? Pronto. Elevado à quarta o quê? Potência. Em outras palavras, gente, ó, veio 5 e diminuiu uma unidade aplicado na própria. Deu para entender? Tá? Só que tem um detalhe. Vezes a derivada da f. Quem está lá dentro agora? Quem que está aqui dentro? X ao cubo menos 8x. E agora eu preciso calcular a derivada dessa. Deu para entender? Aplica a derivada por fora e depois aplica a derivada por dentro, na composição interna. Tá? E aqui vai ficar 5 vezes x ao cubo menos 8x à quarta. Quanto é que dá a derivada disso aqui? 3x quadrado, né? Menos quem? Menos 8. Correto? Alguma dúvida nisso daí? Não? Vamos ver mais uma aqui. Próxima. X quadrado menos 9. A raiz quadrada de x quadrado menos 9. Quem que dá para pensar numa função elementar? Como seria quem essa função? Não dá para pensar como se fosse raiz quadrada de x? Está dando ou não para compreender? Aí vai dizer, pô, mas não é o x. É x quadrado menos 9. Sim? E aí? Você concorda que eu posso escrever essa função assim? Sim ou não? Tranquilo? Posso prosseguir? Aí você fala, como é que eu encontro agora a derivada dessa função? Se fosse aqui apenas a letra u, se fosse apenas quem? A letra u, o que é que aconteceria? O meio vem para onde? Para frente, não é isso? Vezes quem? O u, correto? Elevado a quem? Ao próprio meio, mas quando vem para cá eu preciso subtrair uma o quê? Unidade. Ou seja, a mais externa, eu já calculei a derivada dela. Tá? E aqui, professor, o que é que eu coloco? A própria aplicada nela no x quadrado menos 9. Aqui não repete, não vai modificar. Aqui não modifica. Deu para compreender, gente, essa parte aqui? Tá? Mas está faltando alguém aqui ainda, né? Cadê? A derivada da g vezes a derivada de quem agora? Do f. Quem é o f aqui, teoricamente? É o x quadrado menos 9. Ainda falta calcular o quê? A derivada. Tudo bem? Então, vamos lá, então. Isso aqui vai ficar igual a quem? Quanto é meio menos 1? Vou fazer direto, tá? Quanto é meio vezes menos 1? Menos meio, né? Menos meio. Então, coloca x quadrado menos 9 elevado a menos meio. Vezes, e a derivada disso aqui? 2x. 2x. Posso ou não? Posso. Tinha um 2 embaixo e 2 em cima. Mas vou colocar aqui, senão depois vão dizer não entendi. Tá aqui, ó. Eu posso pegar o 2 e cortar com quem? Com 2. Então sobrou apenas quem? X quadrado menos 9 elevado a menos meio vezes quem? Vezes o x. Tudo bem? Você cancela 2 com 2. Próximo. É a mesma coisa? É a mesma função? Não, não é a mesma função. Cuidado. Tá? Aqui é cosseno de x quadrado. É como se fosse cosseno de x. Cosseno de quem? De x. Então eu calculo. Vamos fazer aqui pela regra da cadeia. Se fosse cosseno de x, se fosse cosseno de quem? De x. Você calculava logo a derivada. É o que diz a regra da cadeia. Calcula a derivada de quem está por fora, ou seja, eu vou calcular a derivada do cosseno aplicada na própria. Aplicado na própria, que é o x o quê? Ao quadrado. Vezes
a derivada da parte de dentro. Quem é aqui, teoricamente? Cosseno não está aplicado em x quadrado? Então, vezes a derivada de x ao quadrado. Deu para entender? A derivada da externa vezes a derivada da interna. Onde ela está sendo aplicada? Onde ela está sendo o quê? Aplicada. Tudo bem? Qual é a derivada do cosseno? Não escutei. Menos seno. Mas vai ficar o quê, então? Menos seno de x ao quadrado. Vezes, e a derivada de 2x? De x ao quadrado. Já dei a resposta, né? Derivada de x quadrado é o quê? 2x. Tudo bem? Próxima. A próxima vocês fazem, tá bom? É diferente, tá? Vou colocar um último exemplo aqui para a gente finalizar nossa aula. Vou fazer a letra F, tá bom? As outras vocês fazem em casa. Vou fazer a letra F para a gente finalizar nossa aula. Pronto, essa é a minha função. Como é que eu calculo a derivada desta função? Não dá para pensar como se fosse x elevado à sétima potência? Sim ou não? E se fosse x elevado a 7? Quanto é que daria a derivada de forma direta? Quase. 7x a sexta. Então, a derivada disso aqui vai ser 7x a sexta. Mas quem é esse x? É a própria função. Deu para entender? É a própria função. Quem é? Aplicado em x menos 3 dividido por 3x menos 1. Tranquilo? Porém, usando a regra da cadeia, vezes a derivada aplicada nela. Que ela foi aplicada em quem? X menos 3 sobre 3x menos 1. Ainda falta calcular a derivada disso aqui. Cuidado, tá? Tranquilo? Vamos lá. Isso aqui já foi resolvido. É só repetir, né? Eu vou colocar assim dessa maneira, ver se vocês entendem. Claro que vou entender. Só aluno bom aqui. Qual é a diferença daqui para cá? Só desmembrei. Não é verdade? Numerador elevado a sexta, denominador elevado a sexta. Alguma dúvida nisso aqui? Não? Né? Potência de um quociente. Eu posso separar. Vezes. Qual a derivada de x menos 3? É a derivada de x menos 3 que eu vou fazer aqui? Essa questão é boa. O que é que eu vou fazer aqui? Derivada do quociente. Derivada do quociente. Derivada do quociente. UV. Primeira, segunda. Sabe que aqui não é mais, é menos. Dividido por V ao quadrado. E eu vou aplicar direto agora a regra. Bora lá. Tá certo? Me ajudem aí. Derivada da primeira. Quanto é que dessa derivada aqui de x menos 3? 1. Vezes a segunda. Quem é a segunda? 3x menos 1. Menos u. Quem é meu u aqui? X menos 3. Vezes a derivada da segunda. Quanto é que dá a derivada da segunda? 3. Aqui vai dar o 3. Tudo isso aqui dividido por quem? Dividido por quem? V ao quadrado. Quem é o V? 3x. Então, 3x menos 1 ao quadrado. Já vamos finalizar. Coisa boa. O que é que dá para fazer aí? Olha para o denominador. Cuidado, aqui é uma multiplicação de duas potências que têm a mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Cuidado, então vai ficar assim, ó. Vai ficar 7 vezes x menos 3 elevado à sexta potência, vezes toda essa parafernália aqui. Bora ver quanto é que vai dar isso aqui. Aqui dá 3x menos 1. 3 vezes x vai dar menos 3x. E aqui, 3 vezes menos 3 dá menos 9, com menos sai mais 9. Tudo bem? Aí eu vou cancelar 3 com 3, vai sobrar quem? 9 menos 1 que dá 8. Então sobrou quem? 8. Tranquilo? E aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base,
e soma os expoentes. Ele alterou. Deu para compreender? Tá? Então, comece a estudar a regra da cadeia, tá? As regras de derivação da soma do produto. Obrigado a todos, gente. Até a próxima aula. Valeu.